Finalmente estou de volta de Genebra, do Watches and Wonders, com o resto da equipe. Passamos 9 a 10 dias lá e vimos muitos relógios diferentes. E neste vídeo vamos passar por alguns dos meus favoritos pessoais do evento. Então temos cerca de 15 a 20 dos meus relógios preferidos da feira. Vamos olhar para uma variedade de preços diferentes, pelo menos no evento, mas é bom lembrar que o evento é voltado para a relojoaria de luxo, então as coisas aqui vão tender um pouco mais para o lado premium. Vamos analisar uma variedade de marcas diferentes, estilos diferentes, alguns mais como relógios conceito, outros sendo mais comercialmente viáveis para mais pessoas. Então vamos passar por todos eles aqui hoje. Mas também eu tinha um grupo completo de pessoas comigo em Genebra para o Watches and Wonders, e nós realmente trabalhamos duro para montar este guia completo dos eventos. Realizamos uma análise completa das marcas que participaram do evento, apresentando seus principais modelos de forma fácil de entender. Acho que uma das coisas mais difíceis sobre o evento é conseguir identificar o que é novidade. Quais são todas as marcas que preciso conhecer? Quem está participando? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se esse é o seu caso, você definitivamente vai querer conferir isso. Nós dedicamos bastante tempo enquanto estávamos lá só para começar a montar isso, para que você tenha uma compreensão melhor do que foi lançado no evento. Se você quiser conferir isso, é muito fácil. Basta acessar e baixar em tedbaldizo.com. Depois tem só duas coisas que você precisa preencher: nome e e-mail. A gente envia para você e pronto, está tudo certo. Essa é a primeira vez que fazemos algo assim cobrindo o evento. Então, se vocês gostarem, avisem a gente também, porque estou realmente orgulhoso do que a equipe conseguiu montar em tão pouco tempo. Há muito para analisar nesse evento ao tentar descobrir as novidades. Se quiser saber mais, dedicamos muito tempo nisso e agradecemos. Então beleza, vamos começar e falar de uma marca que você provavelmente não imaginava que valesse a pena acompanhar. Mas esse foi um lançamento de relógio surpreendente para mim. E é muito raro ver relógios na Watches and Wonders por menos de $2.000. Mas temos isso aqui com o Alpena StarTimer Pilot Automatic. Esse relógio não impressiona pela excelência mecânica, ou pelo que oferece nesse quesito. Mas se você só quer um relógio sólido pelo preço, é aí que esse relógio consegue se destacar. Tem tantas marcas entrando nesses conceitos esotéricos na feira que abordagens simples como essa realmente conseguem chamar a atenção e deixar uma impressão enquanto eu ia embora. Esse relógio custa menos de $1.800, tem 40 mm de diâmetro, espessura razoável e 100 metros de resistência à água. Isso é uma reformulação da família StarTimer, focada no DNA de piloto e com movimento La Joupert, agora com reserva de marcha de 68 horas. E aí minha parte favorita desse relógio, além da textura do mostrador e do que é apresentado, são os grandes blocos de lume nas marcações das horas. Se você olhar para esse relógio de um ângulo diferente, eu estava com ele no pulso no final do evento. E isso foi na sexta-feira do evento. Eu já tinha visto tantos relógios diferentes até esse momento. E eu simplesmente coloquei esse relógio e pensei, uau, esse é um ótimo relógio pelo preço. E é um daqueles que eu sei que a maioria das pessoas não vai comentar, mas que definitivamente deixou uma impressão enquanto eu saía do stand. No ano passado, quando lançaram os Nomos Club Sport Neomatic World Timers, esses foram provavelmente meus relógios favoritos do evento, independentemente do preço. Esses eram meus modelos favoritos, por cerca de $5.000. Agora, este ano não vimos as opções de edição limitada disponíveis, mas vimos uma novidade adicionada aos modelos de produção padrão. Então, se você se lembra do que foi apresentado, tivemos algumas edições limitadas diferentes no ano passado. Também tivemos duas peças de produção padrão que foram apresentadas em abril passado. Este ano temos um modelo adicional de produção padrão. E este é provavelmente aquele que eu diria, dos três, que é o meu favorito pessoal, ele traz as dimensões da caixa que já esperamos. Espessura inferior a 10 mm, caixa de 40 mm e distância entre asas de 48 mm, com resistência à água de 100 metros e calibre DW interno. Então tudo isso entra em cena aqui, como já reconhecemos dessa coleção, mas agora com uma abordagem mais discreta. Tivemos todas aquelas cores no ano passado, talvez um pouco mais ousadas nessa proposta. Este é um Nomos mais tradicional, discreto, daqueles que se revelam aos poucos. Tem um toque esportivo suficiente, mas não tanto a ponto de desviar da proposta geral de que este relógio pode ser usado no dia a dia. Esse é um que eu gosto muito. Entre as peças padrão, talvez não impressione tanto quanto algumas edições limitadas com cores mais ousadas. Este é mais equilibrado e acredito que muita gente vai gostar. E novamente, não é preciso muito para impressionar quando essa é a base com a qual você está trabalhando. Os Club Sport Neomatic World Timers são excelentes, e possivelmente tem um dos melhores custos-benefícios por cerca de $5.000 hoje. Uma das surpresas do evento foi o lançamento de um relógio esportivo pela JLC. Sim, ele tem 50 metros de resistência à água, não 100, mas isso já é uma mudança em relação ao padrão típico que vemos da JLC. Esta é a série Master Control Chronometer. Então, à primeira vista, quando você olha para esses relógios, pode pensar que talvez sejam de outra marca.
Agora vemos a JLC entrando no segmento dos relógios com pulseira integrada, e alguns podem achar que isso aconteceu tarde demais. Mas a JLC, no que diz respeito ao que eles fizeram para permitir que o relógio se diferenciasse e ainda assim tivesse uma aparência fantástica e fiel ao estilo de design deles, eu acho que eles conseguiram acertar em cheio aqui. Então existem alguns degraus diferentes que você pode subir quando se trata da complicação exibida nos Master Controls. Primeiro há a versão padrão com data, que é direta como o nome diz. Depois tem a reserva de marcha, e eu acho que esse é o meu ponto ideal pessoal para toda essa coleção. Aqui você está recebendo um relógio que tem esse layout muito bonito com dois mostradores horizontais, um para a reserva de marcha e outro para o mostrador de segundos. Muito limpo, simétrico e um pouco diferente das opções esportivas integradas disponíveis. Esse foi o relógio que mais me chamou a atenção entre os três porque parecia algo realmente novo. E eu acho que a JLC tem essa história com a reserva de marcha. Eles conseguiram incorporar isso de forma bem harmoniosa aqui. E aí você tem o calendário perpétuo que dispensa comentários. Absolutamente lindo. Isso é algo em que a JLC se destaca. Especialmente com a coleção Master Control, que agora terá reservas de marcha estendidas. E outro ponto interessante a destacar sobre esses novos modelos da JLC é que eles são certificados como cronômetros. Isso também inclui o teste HPG deles. Então esse também é um teste com o relógio totalmente montado. Nós já conhecemos o padrão de 1000 horas. Esse teste vai avaliar o relógio completamente montado dentro da caixa. A cabeça do relógio, não só o movimento, é certificada como cronômetro com esse calibre. Ou seja, muitas novidades esportivas positivas para essa categoria. Nós conhecemos o design Polaris, que sempre foi um modelo pelo qual muitas pessoas têm afinidade, especialmente se você gosta da Jaeger-LeCoultre. Onde eu acho que isso se diferencia um pouco mais é que eu consigo ver esse modelo atraindo um tipo de colecionador que nunca olhou para a marca antes, e agora tem algo para se interessar. Além disso, o design da pulseira vai, você sabe, seguir a linha de muitos daqueles modelos esportivos integrados que existem por aí, mas tem seu próprio toque. Você tem esse elo central que é desenhado como o ponteiro Dauphine. Isso vai ser algo que representa muitos dos designs da JLC, especialmente na série Master Control. Não acho que a relojoaria precisava de outro relógio esportivo integrado, mas a JLC é uma marca para a qual eu abro essa exceção. E eu acho que eles fizeram um bom trabalho incorporando o DNA de design deles nesse gênero de relógio. Então na feira você está cercado por coisas impressionantes. Você fica tão inundado por isso que começa a perder a noção do que é normal. Acho que poucos relógios representam essa ideia tão bem quanto o Ulysse Nardin Super Freak, que vi na feira. Sim, esse nome vai combinar perfeitamente com esse relógio. Outro aspecto, eu realmente não gosto de falar sobre as apresentações das marcas ou como elas estão se posicionando na feira, porque eu realmente não me importo tanto com o espetáculo em si, fora os próprios relógios. Mas a ONU tinha esses robôs andando pela feira com eles, usando tipo uma roupa super freak. Foi meio bobo, mas chamou a atenção. E aí você vai até o stand deles e vê o relógio em exibição. Então este ano marca o 25º aniversário do Freak, que vai ser o principal ícone da ONU. Foi um relógio que transformou a indústria relojoeira em vários níveis. Um deles foi impulsionar esse lado mais ousado da relojoaria independente. Também foi um dos primeiros a adotar o uso do silício como material, porque esse era um aspecto fundamental para o design do escape, e permitia que esse relógio funcionasse do jeito que eles queriam com aquele carrossel. Agora aqui temos um salto enorme no nível apresentado. Temos 511 componentes feitos internamente para esse calibre. Você tem 2 turbilhões voadores inclinados a 10 graus, 2 osciladores de silício. Além disso, o mais impressionante é que isso funciona com apenas um barrilê e um diferencial. É um diferencial de 5 mm incrivelmente pequeno, que vai alimentar ambos os sistemas de transmissão. E então, por causa desse diferencial, acontece um fator interessante. Aqui é onde se um dos osciladores talvez sair de sincronia com o outro. Talvez haja um que seja submetido a um choque, ou algum aspecto posicional, ou uma mudança de amplitude em uma desses diferentes turbilhões. Com esse diferencial e reconhecendo que um oscilador está fora de sincronia com o outro, podemos fazer uma média entre eles e permitir que voltem a se sincronizar. Agora, o movimento e o mostrador são espetaculares. Na verdade, veste como um relógio tradicional, considerando tudo. Não é pequeno. Algo realmente me chamou a atenção. Todos esses rolamentos de esferas como se estivessem em nível microscópico. Esses relojoeiros incorporaram rolamentos de esferas e tinham um pequeno frasco no estande, com cerca de 10.000 dessas esferas. E era do tamanho da ponta do meu polegar. Todos esses 10.000 rolamentos de esferas cabiam ali. Aqueles mais de 500 componentes que mencionei estão sendo produzidos em escala tão pequena. Parabéns aos engenheiros incríveis da ONU por terem conseguido isso. Outro aspecto legal também que eu não percebi de imediato foi o disco de segundo giratório na ponta do ponteiro, onde só fui perceber um pouco depois que havia um segundeiro em movimento.
Fiquei impressionado com o que acontecia mecanicamente com os dois turbilhões. Agora, em outro nível de relojoaria, é legal ver essa marca na exposição. Nos últimos anos, eles não participaram do Watches and Wonders, mas este ano estão de volta. Sou grande fã deles. Aqui está a Sinn, que lançou novos relógios. Eles lançaram essa complicação de caça que é muito interessante, que na verdade mostra a luz da lua e quando você realmente pode caçar, porque existem algumas leis na Alemanha que impedem você de sair em determinados horários. Eu não sabia todos os detalhes sobre isso, mas foi muito legal ver isso. Mas o que realmente me chamou mais atenção foi um modelo mais de entra da Sinn. Então nós conhecemos o 104, conhecemos o 556. Este é o 544 modelo RS, vendido por pouco mais de $2.000. Mede 38,5 mm de diâmetro e 10,1 mm de espessura. Você tem o Lug to Lug, bem compacto considerando esse tamanho de caixa não convencional de 42 mm. Resistência à água, 200 metros, seguindo o padrão da Sinn. Inclui também um movimento automático Sellita SW 202, oferecendo reserva de marcha estendida. Vimos a Sellita atualizar as reservas de marcha dos calibres base. Agora a Sinn já está aproveitando e colocando em prática. Então este é um perfil de caixa que segue o desenho da caixa do 144 no 244. Você pode conseguir isso tanto com uma pulseira quanto com uma correia. Eu pessoalmente gostei mais na configuração com pulseira, e você tem o ajuste rápido. Um detalhe sutil que talvez passe despercebido é que o ponteiro dos segundos vermelho terá tinta luminosa. Então, quando você ligava a lanterna e direcionava a luz para o mostrador, o vermelho realmente parecia um sabre de luz. Foi muito legal ver isso em ação. Não preciso de muito para me empolgar na Watches and Wonders, mas esta é só uma nova coleção da Sinn. É algo interessante e acessível, custando cerca de $2.000. A grande expectativa sobre a Tudor na Watches and Wonders este ano, o que ela apresentará no evento. E acho que uma coisa importante de reconhecer também é que a Tudor tem uma estratégia em que eles lançam muitos relógios na Watches and Wonders, mas depois fazem esses lançamentos ao longo do ano. Foi assim que vimos aquele azul flamingo em anos anteriores. Isso é algo que eles costumam fazer. Eles fazem grandes lançamentos ao longo do tempo. Mas um dos maiores destaques do evento foi o Tudor Monarch. Tudor Monarch, a postagem que fizemos sobre esse relógio, teve o maior engajamento de tudo o que publicamos no Instagram durante toda a semana. Não surpreende, pois este relógio não lembra os Tudors tradicionais dos últimos 10 a 15 anos. Mas o que há de diferente neste modelo? O nome Monarch já existia. Isso é algo que remonta à história da Tudor, tendo sido utilizado em diferentes momentos ao longo da sua trajetória. A caixa em si tem 39 mm, algo que já vimos antes, mas a apresentação da caixa é totalmente diferente, tanto no acabamento quanto na sua angulação. Isso é diferente de qualquer outra caixa da Tudor que eu já vi no catálogo moderno, mas na verdade até mesmo nos catálogos anteriores. Esse é um design de caixa muito agressivo, muito bem acabado. Só as linhas da caixa, nas asas como elas afunilam. O perfil lateral também tem certa angulosidade, onde nas laterais há um ponto em que as duas asas se estendem para se encontrar em um plano separado que fica reto, e depois corta novamente para essas asas. São muitos ângulos com os quais estamos lidando aqui. 11,9 mm de espessura e 47,2 mm de asa a asa. Por dentro, ao MT 56622U. Assim você ganha pequenos segundos no mostrador, que é com certificação Master Chronometer para acompanhar. 65 horas de reserva de marcha, 100 metros de resistência à água e um novo bracelete em cena. Então você tem o T-Fit no lado do fecho, mas agora temos design de 2 elos, ou link. 2 elos acho que é a forma mais técnica como eles estão descrevendo isso. E você tem essa cor champanhe escura que Tudor está chamando de papiros. Ela tem esse escovado vertical na parte superior e marcadores aplicados para as horas. E você tem uma mistura de números romanos e arábicos. E em seguida o escudo da Tudor às 12 horas. Alguns outros pontos interessantes sobre este relógio que notei imediatamente. Um deles é a coroa e como ela fica rente à caixa. Isso é bem diferente da maioria dos relógios de mergulho. Ainda há 100 metros de resistência à água e um movimento de aparência bonita. Agora, a maioria dos movimentos da Tudor são bastante industriais. Você não vê muito estriamento e perlado como em muitos desses calibres. Este aqui parece um avanço significativo e está à mostra. Então você tem um acabamento Côtes de Geneve nas pontes centrais e um acabamento perlado por baixo, na placa principal. Ainda é um movimento com acabamento industrial, mas compatível com seu preço e superior a outros calibres MT que existem. Ano passado no Watches and Wonders, o Land Dweller foi a estrela mais comentada do evento. O Land Dweller revelou o Escape Dynapulse, conceito revolucionário de escape para a Rolex e toda a indústria. O lançamento de uma nova coleção da Rolex é sempre um grande evento. Este ano foi mais focado em reforçar os clássicos. Você viu o centenário da caixa Oyster. Você viu algumas novas versões sendo lançadas em modelos padrão dentro da família Datejust, além do retorno do Yachtmaster 2. Esses são provavelmente alguns dos destaques.
Meu Rolex favorito deste ano e um dos meus preferidos da feira. É um que só se aprecia de verdade pessoalmente. Adorei quando coloquei no pulso. E eu não achava que era esse tipo de cara, e talvez eu realmente não seja esse tipo de cara, mas quando coloquei esse relógio eu adorei essa peça. Este é o Rolex Day-Date 40 com aquele mostrador verde de aventurina. Além disso, ele ganha uma nova liga de ouro. Vamos falar sobre as novidades. Este é o Day-Date 40, mas o que mais me chama a atenção é o chamado Jubilee Gold. E isso é uma mudança na liga de ouro de 18 quilates. Então essa é uma nova liga desenvolvida internamente pela Rolex. O que isso vai fazer é combinar o amarelo, o branco e o Everse em um só. E ao ver no pulso ele tem tons mais suaves. Ele tem uma saturação de cor mais suave, evidenciando os tons esbranquiçados do metal. Continua quente, mas menos intenso que o ouro amarelo tradicional ou o Everose. Achei absolutamente lindo. E se você é alguém um pouco mais hesitante em passar aquela mensagem que um Day-Date normalmente transmite em ouro amarelo, ou Everose, esse será um ponto de equilíbrio interessante, pois você aproveita o melhor desses elementos sem chamar tanta atenção. Aí vamos ao mostrador. Aqui a combinação do metal com o mostrador funciona bem. Não acho que mostradores de pedra sejam mais tão inovadores. Vemos isso com frequência hoje, mas este realmente me chamou a atenção. Você tem a pedra aventurina verde, que valoriza a proposta e combina com a nova liga. Os marcadores de hora em diamante baguete são uma escolha, digamos. Talvez não seja muito minha praia, mas me apaixonei tanto pela combinação da caixa com o mostrador que nem reparei neles de início. Fiquei tão surpreso com a apresentação desse relógio que nem notei de início. Mas é tão bonito que ao vê-lo pessoalmente você vai entender por que estou tão empolgado. A Grand Seiko em 2025 lançou um dos relógios do ano. Esse foi o Grand Seiko Ultra Fine Accuracy, o UFA, com precisão de mais ou menos 20 segundos por ano, em uma nova caixa de 37 mm. Então, o que eles fariam em 2026? Bem, uma das perguntas que fiz para Joe Kirk quando ele estava apresentando o UFA no ano passado foi: ok, calibre menor. Talvez possamos adicionar novas complicações ou estilos de relógios em uma caixa menor do que a já usada pela Grand Seiko. E um dos primeiros lugares em que pensei ao fazer essa pergunta foi: talvez possa haver um novo relógio de mergulho da Grand Seiko, em um tamanho de caixa menor. Bem, um ano depois não tivemos que esperar muito. Vimos o relógio de mergulho UFA recebendo esse tratamento em uma nova caixa, com tamanho de 40,8 mm. Então, mais um relógio de mergulho de tamanho médio com 40 mm, de ponta a ponta em torno de 48 mm, uma espessura abaixo de 13 mm, e recebendo o calibre UFA por dentro, com precisão de mais ou menos 20 segundos por ano, com dois mostradores diferentes. Você está chamando esses de Ushio 300. Você tem um mostrador azul e um verde, 300 metros de resistência à água, e além disso, ajuste rápido no fecho. Também trará melhorias ao mecanismo do fecho. Você recebe uma extensão de mergulhador no fecho, além de um recurso de travar, destravar e um indicador que mostra se está travado ou não, no lado do logo da Grand Seiko, oposto à extensão. E então, ajuste rápido sem a necessidade de ferramentas. Construção da caixa em titânio, uma bela luneta unidirecional com giro excelente e inserto cerâmico. E eu estou bem dividido sobre qual eu gosto mais. Inicialmente eu simplesmente peguei o verde porque foi o relógio que mais me chamou a atenção, já que relógios de mergulho verdes da Grand Seiko não são algo com que eu esteja acostumado. Mas o azul talvez seja mais adequado para o uso diário, mas, sabe, é difícil. É complicado escolher qual é o seu favorito entre esses dois. Esses são certamente os destaques do evento, e eu acho que vão deixar muitos entusiastas da Grand Seiko felizes, finalmente conseguindo a precisão UFA em um relógio de mergulho nessa faixa de 40 mm. Enquanto me deslocava pelo Watches and Wonders, usei alguns Ubers na semana e via sempre o mesmo anúncio. E foi um pouco injusto porque esse era um dos meus relógios favoritos do evento, e ele continuava aparecendo. Quando eu pedi um Uber no meu celular, eu via esse relógio lindo ali. E esse foi um que, quando eu experimentei no meu pulso, simplesmente não acreditei. Este é o Cartier Santos Dumont em platina. Agora este é um relógio que vai homenagear o nome Santos Dumont e sua linhagem. Agora com um tamanho bem convencional, dentro daquelas proporções clássicas e por dentro recebendo o calibre 430 MC. Este é um movimento ultra fino de corda manual. Ele tem 2,15 mm de espessura nesse movimento. Ele é derivado do Piaget 430P, e se em platina, essa é a minha preferência. Ele foi lançado em vários metais, mas este ficou perfeito no meu pulso. A pulseira é provavelmente o destaque, com 394 elos individuais. Ela se espalha por uma fileira de 15 elos de leste a oeste, com a pulseira tendo 1,15 mm de espessura. Para efeito de comparação, a espessura de uma moeda de 25 centavos dos Estados Unidos é de 1,75 mm. Isso pode te mostrar como essa pulseira é fina ao usá-la. Ela parece uma pulseira de tecido trançado, nem parece uma pulseira de metal ou uma pulseira de metal precioso. Simplesmente parece incrível.
E se você simplesmente passar o dedo por baixo, desculpa. É que eu estou falando de forma meio romântica sobre o quanto eu gosto dessa pulseira. Eu não sou tão doido assim, prometo, mas esse relógio é impressionante. Quando você coloca ele, aí você tem aquele cabochão de rubi coroando o conjunto. O conjunto funciona muito bem com a caixa de platina. Acho que é aí que ele mais se destaca e foi um dos meus relógios favoritos do evento. Era um daqueles que quando você coloca no pulso é simplesmente especial. Então a Tag Heuer estava totalmente focada no Mônaco este ano. Então o Evergraph provavelmente seria o principal assunto de destaque. É mais um produto ralo para a marca, mas bem interessante porque permitiu um novo mecanismo para o cronógrafo. Então ele tem esse mecanismo flexível. Funciona como um corpo elástico, permitindo um movimento rápido e menos atrito que martelos tradicionais. Câmeras em formato de coração e uma roda de colunas permitem iniciar, parar e reiniciar. Mas quero focar em algo mais direto. É um Mônaco de 39 mm em titânio grau 5. Meu desafio ao testar um Mônaco é que sempre gostei do formato da caixa. É um dos ícones da relojoaria, e provavelmente o relógio mais importante que Heuer já criou. Agora, alguns podem dizer que é o Carrera, mas eu acho que o Mônaco é o ícone deles. Ao experimentar um desses relógios, você pode se surpreender com como o tamanho da caixa fica no pulso. Não é um relógio pequeno de forma alguma, mas agora com titânio ele cria uma apresentação totalmente diferente no pulso e simplesmente fica muito melhor. Por dentro, há o TH2011, um movimento com 80 horas de reserva e 4 Hz. Isso realmente retorna às raízes de 1969 em termos de apresentação e aparência. Todo aquele estilo Steve McQueen coroa na posição das 9 horas, agradando os puristas nesse sentido, e incrivelmente confortável de usar graças à construção em titânio. Este aqui não é necessariamente algo totalmente novo, mas é um relógio que fica incrível quando você o vê em titânio. Há alguns anos a Vastron não investia na coleção Overseas no Watches and Wonders. Este ano vimos várias peças diferentes. Uma delas seria o Overseas Ultra Fino de 39 mm, lindo em platina. Mas além disso, o Vastron Overseas Dual Time. Este é conhecido como Cardinal Point. Isso significa 4 opções de cores com estética Dual Time. Então você tem 41 mm de diâmetro, 12,2 mm de espessura, um lug-to-lug razoável, mas ainda assim um relógio bem grande, de tamanho considerável, e 150 metros de resistência à água. Por dentro temos o calibre Dual Time, o 5110. Movimento com selo de Genebra por dentro, 2 fusos horários, AM e PM. Indicador do horário de origem, reserva de marcha de 60 horas com rotor de ouro 22 quilates. Você tem a caixa e pulseira em titânio grau 5, destacando leveza e utilidade, enquanto a linha Overseas preserva a identidade de luxo esportivo, integrado e alto padrão de acabamento. Então, 4 opções de cores diferentes, cada uma representando um dos 4 pontos cardeais. Ao sul você tem o marrom, ao norte o branco, ao leste azul e ao oeste verde. Em 2019, eles lançaram o modelo protótipo usado no pulso do fotógrafo de aventura Corey Richards. Agora isso amplia essa proposta geral para algumas opções de cores diferentes. O laranja complementa a linha, combina com todos os mostradores e o botão lateral facilita ajustes em viagens. Não sei qual foi minha favorita. Provavelmente ficou entre a marrom e a verde na verdade, justamente porque essas pareciam propostas realmente novas da marca. Sempre fui um grande fã do Octo Finíssimo, e algo que sempre me decepcionou quando experimentei pela primeira vez foi justamente como o relógio ficava no pulso. Não estou dizendo que não era um relógio fenomenal, é só que para o tamanho do meu pulso eu nunca consegui usar, e tive que aceitar essa realidade. Existem certos relógios por aí que simplesmente não caem bem no pulso. Agora isso mudou com o Octo Finíssimo 37. Este é um redesenho completo de como esse relógio vai se ajustar ao pulso. Se você observar a caixa de 40 mm, pode achá-la estranha se não estiver habituado ou não tiver o pulso para isso. Eu era assim. Mas agora com uma caixa de 37 mm, uma espessura de 6,45 e uma distância de asa a asa de mais ou menos 45 mm, isso é uma ideia completamente nova. Em 2014, a Bulgari lançou o Octo Finíssimo, um dos designs mais inovadores da relojoaria do século XXI. Sua reserva de marcha é de 72 horas operando a 21.600 vibrações por hora, com micro-rotor de platina e acabamento Coates de Geneve radial. Toda a arquitetura do movimento é feita para um design de caixa mais compacto, mantendo-o fino. Você tem uma caixa de titânio com acabamento jateado e um design de pulseira integrada, criando aquela linguagem de design industrial monocromática e contínua, onde a caixa e a pulseira são estruturalmente contínuas, em vez de serem componentes separados. E o calibre é bem bonito com esse movimento de micro-rotor, o automático BVF-100. Então as marcas estão sempre de olho em aniversários. Essa é sempre a oportunidade deles de mostrar um carinho por um design icônico do passado. E a IWC teve muitos aniversários este ano, 2 deles bem notáveis. Um foi com o Engenheur em 1976, agora comemorando 50 anos dessa família de modelos.
Outro relacionamento que quiseram celebrar foi com a série Le Petit Prince, iniciado em 2006, e vimos várias atualizações. Caixa de 36mm, o Mark 20 de 40mm. Vimos um relógio de piloto com calendário perpétuo, em 41 e 43mm. Meu favorito, porém, foi a caixa de cerâmica de 40 e 1,9mm com esse mostrador azul marcante. Então o azul vai mudar dependendo do modelo que você estiver olhando da IWC na coleção Le Petit Prince. A caixa de cerâmica aqui tem esse azul marcante, parecido com petróleo, com um acabamento escovado com efeito raios de sol que fica simplesmente espetacular. Você tem 100 metros de resistência à água, e o calibre é o 69381, que é um cronógrafo de roda de colunas, além de contar com um sistema de corda Peloton, famoso da IWC. Mas eu gostei de toda a coleção Le Petit Prince, mas a fusão dos marcadores brancos de alto contraste no mostrador com a caixa de cerâmica branca. E esse azul marcante é muito coesa na sua apresentação. Meu estande favorito para visitar todo ano na Watches and Wonders provavelmente é o Parmigiani, entre todas as marcas presentes, e é justamente porque eles sempre trazem algo inesperado todo ano. E eu me lembro de ir ao meu primeiro Watches and Wonders, acho que foi meu primeiro Watches and Wonders em 2022. E eu vi o relógio conhecido como GMT Rattrapante da coleção Tonda PF. Era absolutamente deslumbrante, me pegou de surpresa. Eu não esperava que aquele relógio fosse tão bom quanto era. E então no ano seguinte eles lançaram o Minute Rattrapante, que seguia um conceito semelhante. E essa é apenas uma ideia que eles apresentam, que basicamente é: como você pode trazer complicação e complexidade para o design de um relógio, mas com o apertar de um botão, conseguir esconder isso para ter uma elegância discreta. Então, como você pode fundir essas ideias? Complicação enquanto mantém essa elegância e discrição no processo. Bem, vimos a culminação disso este ano, em 2026, com um novo relógio da marca. Este é conhecido como Tonda PF Mysterious Chronograph. Então, o que é esse relógio? Como ele funciona? Ele é semelhante em muitos aspectos ao Minute Rattrapante, assim como ao GMT Rattrapante. Mas agora estamos trazendo um cronógrafo. Uma coisa importante de expressar é que cronógrafos são, por natureza, uma das complicações mais difíceis para fabricantes. O que está sendo mostrado aqui é diferente de qualquer cronógrafo que já vi nesse design. Então, semelhante aos modelos anteriores, você tem a coroa padrão às 3 horas, mas este não tem um botão. Então, o efeito aqui é diferente. Em vez disso, temos apenas um botão no lado esquerdo da caixa, bem próximo da posição das 8 horas. E em sequência, você consegue ativar o cronógrafo. Então, como isso funciona? Esta peça tem 5 ponteiros, e no modo padrão de exibição de horas, você verá apenas 3. Você tem o segundeiro, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Ao pressionar o botão às 8 horas, os 3 ponteiros superiores saltarem para ativar o cronógrafo. Agora você tem o segundeiro do cronógrafo, e então os ponteiros das horas e dos minutos saltam para as 12 horas para iniciar o mecanismo de cronometragem das horas e minutos do cronógrafo. Quando esses ponteiros saírem, 2 ponteiros dourados de horas e minutos aparecerão para garantir que você tenha o horário local correto. Depois é só pressionar o botão de novo para parar e depois de novo para resetar. Com os ponteiros de hora e minuto pulando de volta, ele se sobrepõe ao topo daqueles ponteiros dourados de hora e minuto. Assim, tudo volta a ser um mostrador tradicional de 3 ponteiros, sem o cronógrafo funcionando. É uma das execuções de cronógrafo mais legais que já vi e um dos destaques do Watches and Wonders. Sempre adoro o que a Parmigiani faz. E além disso, nesse modelo você tem 100 metros de resistência à água, porque não existe aquele botão na coroa como nas séries anteriores Rattrapante. Outro ponto relevante deste modelo, comparado aos Rattrapante anteriores da série, é sua resistência à água de 100 metros, pois não possui botão na coroa. Você tem uma vedação melhor para as coroas às 3 horas. Isso foi antes do meu tempo, nos anos 90. Acredito que isso tenha sido lançado na verdade no final dos anos 80. Mas a Reebok lançou um tênis conhecido como Série Pump. Acho que foi o Dave Brown que usou esses tênis naquela época, e alguns outros jogadores da NBA. Mas esses se tornaram parte da cultura dos anos 90. Mas você nunca suspeitaria que haveria esse aspecto da cultura dos tênis e da NBA sendo incorporado por uma relojoaria de alta orologia. Se tivesse que apostar em uma marca para isso, Moser provavelmente seria seu melhor palpite. Eles são conhecidos por essa postura mais descontraída na abordagem da relojoaria. Eles não têm medo de correr riscos. E eu acho que adicionar um mecanismo parecido com o Reebok Pump ao sistema de corda é provavelmente uma das coisas mais ousadas que você vai encontrar na indústria. Este é o Moser Streamliner Pump Series, com caixa de 40mm. Assim funciona este relógio. Então basicamente você tem essa saliência na posição das 8 horas, que vai, claro, imitar aquele pulsador no estilo Pump encontrado naqueles tênis clássicos. Agora o calibre HMC 103 possui 74 horas de reserva de marcha.
E como esse relógio pode receber corda é pressionando o botão de bomba, você pode dar corda na mola principal por dentro. Segundo Moser, cada pressão garante 1 hora de reserva, com um botão de alumínio anodizado, que transfere a energia diretamente para a mola do tambor. Isso ativará a reserva de energia visível no mostrador. É como esse pequeno arco ele vai mostrar isso. Então a reserva vai ser carregada e vai ter uma cor laranja combinando com o design da bomba. Então, mais uma vez, Moser entrega essa abordagem refrescante na relojoaria, em uma indústria que se leva a sério demais. Moser prova mais uma vez que você ainda pode produzir um relógio fenomenal sem se levar tão a sério. Agora, no ano passado, um dos meus relógios favoritos do evento foi o Zenith GFJ. Vimos esse modelo ser lançado com mostrador de lápis lazuli, elementos de madrepérola no mostrador e uma execução linda. Voltando ao calibre 135, que ficou famoso por vencer muitos testes de cronômetro em meados do século XX. Bem, este ano temos duas novas opções na família GFAGA. Uma será em ouro amarelo com mostrador de jaspe, e outra com caixa de tântalo e pedra central de ônix preta. Fica impressionante na prática na combinação do tom do metal com o ônix. Essa foi uma que realmente se destacou de início. Então aquele GFJ estava homenageando o fundador da Zenith, era Georges Favreau-Jacot. E esse era um calibre famoso por vencer todas essas competições de cronômetros de observatório, com muitos prêmios, superando vários dos líderes. Nomes daquela época. E um grande motivo para isso era o seu design arquitetônico junto com o movimento. E isso vai trazer essa mesma sensação e aparência arquitetônica para o século XXI. Você tem um volante de balanço enorme, com cerca de 14 mm de largura, quase metade do diâmetro do movimento. Você apenas vira a caixa e vê o grande volante de balanço, que ajuda na estabilidade do oscilador devido à sua inércia. Agora, duas caixas diferentes. Você tem o ouro amarelo com jaspe e o tântalo com centro de ônix novamente. Também há uma pulseira para a versão com mostrador de jaspe. Se você lembra do ano passado e do que havia com GFJ, essa pulseira de elos finos também serve nesse modelo, o que eleva o preço e o posicionamento da peça, pois a pulseira custa quase igual ao relógio. Mas realmente adoro o GFJ e esse caminho da marca. Sim, são produtos aspiracionais para eles, mas também representam parte da história da Zenith que muitos desconhecem. Agora vamos olhar para a Lange, e neste ano muitas pessoas estavam de olho no Lange One Tourbillon Lumen. Quando surge um Lumen, todos ficam malucos, e entendo o porquê. Esses relógios são espetaculares e atraem muita atenção. Mas, no meu gosto pessoal, gostei muito dos novos calendários anuais Saxonia de 36 mm, a opção de ouro, rosa ou branco. Lançada em 2010, a série de calendário anual Saxonia é um favorito discreto da Lange, e agora ganha uma nova caixa menor. Ele vem com 36 mm de diâmetro, 9,8 mm de espessura e uma indicação de fases da Lua que só precisa de uma correção a cada 122,6 anos. Agora, o calibre também é novo, então você tem um L207.1 tornando tudo isso possível. É composto por 491 componentes, opera a uma frequência razoável de 21.600 vibrações por hora, dando aquela sensação clássica de Glashütte. 60 horas de reserva de marcha com essa frequência. Tem todos os detalhes de acabamento que esperamos da Lange, com o galo do balanço gravado. Você tem um regulador de pescoço de cisne, rotor de platina, chatons de ouro e as belas estrias de Glashütte nas pontes. Este é um dos menores relógios da Lange atualmente, e vai agradar quem prefere dimensões clássicas, além de trazer uma complicação aprimorada. O ponto principal é que a complicação torna o conjunto de 36 mm ainda mais impressionante. Então, de todas as marcas na feira deste ano, ao demonstrar variedade no mais alto nível, acho que a honra de melhor da exposição nesse quesito tem que ir para a Patek Philippe. E o motivo é simplesmente a quantidade de nichos diferentes em que eles estavam se especializando. E não foi apenas um relógio que se destacou. Eles mostraram várias peças novas este ano. Você viu os novos 5270 com mostradores deslumbrantes? Você tem o 5227G, com aquele mostrador sopalino dourado rosé. Sempre gostei desse design de mostrador com o 6196 que foi lançado no ano passado. Acho que a linha Calatrava está realmente melhorando e adotando uma abordagem do século XXI para o Calatrava, mantendo o foco na relojoaria clássica. E então a edição de aniversário do Nautilus com 38 mm com uma caixa ultra fina tão fina que precisaram mudar o local do pequeno indicador de diamante para a caixa de platina. Eles colocaram na lateral da caixa, não no lado das 6 horas. Com 38 mm é uma das melhores homenagens que vi nos últimos 5 anos. E então eles lançaram a referência 5249R com a fábula do corvo e da raposa sendo o destaque. Então você tem um pedaço de queijo em um ponteiro retrógrado. Quero dizer, você não consegue inventar esse tipo de coisa. Houve muita variedade saindo da Patek este ano, mas o que provavelmente foi o mais impressionante foi o novo Celestial Sunrise and Sunset. Este é o 6105G.001.
Este é o primeiro relógio de pulso deles a mostrar os horários de nascer e pôr do sol. Pude ter uma noção ao manusear este relógio e ver a apresentação de como ele realmente funciona. E então o que eles têm aqui, se você está familiarizado com o celestial, é algo semelhante no sentido de ter essa carta celeste completa, mostrando o céu noturno visto acima de Genebra. E também medições de fase da Lua, órbita lunar e o tempo sideral. E todo esse mostrador de safira vai deixar tudo isso aparente na exibição aqui. A principal área para focar é o horário do nascer e do pôr do sol, exibidos perfeitamente opostos em lados opostos desse mostrador. A Patek foi inteligente ao alinhar o disco de data externo para também indicar os horários de nascer e pôr do sol. Eles deslocaram levemente a escala de 31 dias para fora do centro, o que não confunde o olhar e até melhora a simetria do mostrador. Então você vai notar que as escalas em ambos os lados vão se aproximando simetricamente, ao mesmo tempo em que permitem que os ponteiros correspondentes aos horários de nascer e pôr do sol possam apresentar ambos em diferentes épocas do ano. Achei que essa foi uma maneira bastante genial de fazer isso, incorporando a data nessa escala para adicionar uma utilidade dupla a essa função. Outro fator incluído na apresentação foi uma função de ajuste rápido para o horário de verão. Então, se isso acontecer, você tem a capacidade como proprietário de fazer esse ajuste sempre que necessário. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo analisando os principais relógios do Watches and Wonders de 2026. No geral, um ótimo evento. Eu diria que foi um pouco mais discreto no fator de impacto das apresentações de muitas marcas. Foi mais um retorno ao básico para várias delas, tipo, o que está funcionando. Vamos apostar ainda mais no que está funcionando. Não se trata de assumir grandes riscos no design dos relógios. Essa foi apenas minha impressão geral estando lá. Havia um pouco menos de entusiasmo em alguns dos lançamentos de relógios. Era mais sobre lançamentos práticos de muitas dessas marcas, focando no que está funcionando. O que acharam do Watches and Wonders deste ano? Se ainda não viram outros modelos lançados além dos citados aqui, esses são só alguns dos meus favoritos. Recomendo o guia útil que preparamos analisando todas as marcas participantes. Isso é só o começo, há muito mais para descobrir. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Eu realmente agradeço muito por isso também. Se tivesse que escolher um relógio favorito da feira, qual seria? Comente abaixo e confira tedbolizer.com, revendedor autorizado de mais de 30 marcas. Toda compra feita em nosso site conta com envio rápido, suporte dedicado ao cliente e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. E se houver algo específico que você viu na feira e gostaria de ver ou comprar, fique à vontade para entrar em contato conosco caso representemos alguma dessas marcas. Ficaremos felizes em ajudar você. Provavelmente o chat ao vivo é a melhor maneira. Estamos sempre no chat ao vivo pelo menos 18 horas por dia. Então fique à vontade para nos enviar uma mensagem por lá e teremos prazer em informar o prazo e ajudar você com a disponibilidade desse produto. Mas pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.